Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Nós estamos aqui em João, capítulo 6, que fala sobre o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. E nessa ocasião, Jesus estava do lado do mar da Galileia e ele foi para o outro lado, que se chamava Tiberíades, né? Uma grande multidão seguia ele pelos milagres e pelas maravilhas que Deus fazia. Nós hoje temos que estar seguindo Jesus, temos que estar na presença dele, tá? Buscar, porque os dias são maus, os dias são difíceis, tá? Existem muitos perigos, muitas tribulações nesse mundo, e se nós não estarmos perto, se nós não fazer como essa multidão aí, ir atrás de Jesus, a coisa tá difícil. Então aqui a multidão seguia Jesus. E ele subiu então em cima de um monte, nessa ocasião, juntamente com seus discípulos, e olhou e viu aquela multidão de pessoas. Tá? A Bíblia diz que era uma multidão de homens. Tá? E daí então ele diz assim para os discípulos, para Filipe, ele diz, né? Onde compraremos pão para essa multidão? Ele sabia o que ia acontecer, mas ele queria saber o que Filipe ia fazer, né? Aí ele disse para Jesus assim, olha Jesus, 200 dinheiro, tá? No caso eles teriam em caixa ali. Mas o que seria né, para alimentar essa multidão toda? Então, assim, hoje, talvez você queira fazer a sua casa própria, mas você só tem 200 dinheiro, né? Você não tem o suficiente. Mas eu quero dizer para você que Deus, ele faz milagre. Ele trabalha no financeiro também. É só acreditar, né? É só ser fiel no pouco, buscá-lo. Então aqui, aí o outro discípulo chamado André, ele disse, olha, tem um rapaz aqui. Esse rapaz tem 5 pães, com certeza levou para o lanche dele, né? E 2 peixinhos. Mas daí André também, o discípulo, ele diz, né? O que é esses 5 pães, esses 2 peixinhos para uma multidão de mais de 5.000 homens? Não falo em mulheres nem criança, mas com certeza tinha também. Aí Jesus pega e diz para eles assim, que era para eles assentarem. E a Bíblia vai nos dizer que tinha relva, quer dizer, tinha capim, tinha algumas árvores, e era dificultoso para sentar, mas eles obedeceram. Então aqui, ó, a obediência é o que eu e você temos que ter em relação à palavra de Deus. Nós temos muitos princípios aqui dentro e a gente tem que ter obediência. Então, se nós obedecermos, né? Aqui também vem o caso de você dizimar, você ofertar para a casa do Senhor, tá? Quem ainda não sabe, né? Conversa com o Senhor Jesus, né? Conta para Ele, porque é muito importante a gente estar sendo fiel ao Senhor no pouco que a gente tem. E eles tiveram essa obediência de sentar. Aí Jesus pega aqueles 5 pães e aqueles 2 peixinhos e leva e diz, graças te dou, Pai, por esses peixinhos e por esses pães. Então nós temos que ser grato no pouco, naquilo que a gente tem.
tenho pouca saúde, mas eu quero ser grata a Deus pelo pouco que eu tenho. Eu não tenho ainda uma casa própria, mas eu quero agradecer pelo espaço que eu tenho, que eu estou vivendo hoje. Eu não tenho muitos bens, mas quero te agradecer aquilo que eu tenho. Senhor, eu não tenho uma visão perfeita. Eu uso óculos, mas eu quero te agradecer o pouco que eu tenho. Então aqui nós aprendemos com Jesus, que ele veio para nos dar exemplo em ser grato a Deus. Gratidão a Deus. Para poder ir ao banheiro, temos que dar graças ao Senhor, porque é tão dificultoso quando não podemos ir. Então, pequenas coisas que nós vivemos no dia a dia nosso, nós temos que ser grato. E hoje nós estamos falando do financeiro. Hoje nós estamos falando do nosso celeiro. Te dou graças, Senhor, pelo que eu tenho no meu celeiro hoje. Eu tenho certeza que de hoje em diante, você que está me assistindo, você que está me ouvindo, tudo vai ser diferente. Deus vai trabalhar muito no teu financeiro, no teu celeiro. Seja fiel no pouco. Seja grato no pouco, como Jesus mostrou a nós aqui hoje. Aí, ele pegava os pães do cesto e os peixes, ia distribuindo para os discípulos, e os discípulos iam distribuindo para os homens comerem. E assim foi. Quanto mais ele tirava os pães, mais Deus multiplicava. Quanto mais ele dava os peixes, mais peixes Deus multiplicava. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus, que fica em João, capítulo 6. Deus vai multiplicar as coisas da tua vida. Creia, adore aquele que tudo pode sobre a nossa vida. Se ele tem poder sobre a nossa vida, imagina sobre o nosso financeiro, sobre o nosso celeiro, sobre aquilo que eu preciso. A Bíblia diz que antes de nós pedirmos, ele já sabe o que nós precisamos. Só que a Bíblia diz também que ele gosta que nós falamos, colocamos para ele, né? Então aqui todos comem. E a Bíblia vai nos dizer que Deus disse assim: olha, discípulos, agora vocês vão recolher o que sobrou. Pedacinhos, farelinhos, alguns inteiros. E a Bíblia vai nos dizer que sobrou 12 cestos. Então aqui nós podemos repensar, refletir sobre isso. E você joga fora o que Deus te abençoou? Sobrou um pouquinho de arroz, você joga fora? A bênção que Deus te deu, você está valorizando, Deus está mostrando para aqui, ó, discípulos, agora vocês vão e ajuntem o que sobrou. E o que sobrou fosse 12 cestos. Porque, gente, o que sobrou para mim, às vezes pode faltar para o outro. Será que eu vou jogar a minha bênção de pia abaixo? Você não sabe, mas quantas coisas que Deus tem que fazer para pôr um grão de arroz na sua mesa, uma panelinha de arroz na sua mesa. Precisa de semente, precisa de terra, precisa de chuva, precisa de sol, precisa de vento, precisa da graça, da misericórdia, da pessoa que colhe, da pessoa que embala, da pessoa que limpa, da tecnologia que existe hoje. O que você está fazendo com o resto que eu te dou das bênçãos? Eu te dei a minha palavra, eu te dei a maior bênção. E o que você está fazendo com a minha palavra? Então nós temos que repensar, refletir, né? Isso é um princípio, ser grato pelas bênçãos que o Senhor deu. Então, ele agradeceu, ele multiplicou, ele
distribuiu e agora vamos desperdiçar? Ele disse: vocês vão e juntam, porque daqui a pouco estaremos com fome de novo e teremos de novo que comer essa bênção que Jesus nos deu. Então, às vezes, o seu salário é pouco. Você tem um objetivo grande. Vai guardando e sendo fiel no pouco com o Senhor, que Deus vai multiplicar. E você vai realizar sonhos. Quantos sonhos que eu já realizei, que Deus realizou na minha vida. E vai realizar na sua também. Então, os discípulos juntaram, né, todo o que sobrou, né? E daí a palavra de Deus continua dizendo assim, que os homens que estavam ali, né, eles disseram assim: este, que fica no versículo 14, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Porque, olha o grande milagre que Deus deixou escrito aqui. E Ele fará um milagre na sua vida. E daí, então, depois dessa cena toda, né? Depois desse milagre todo que Jesus fez, né? Para ser exemplo para mim, para você, para que hoje nós pudéssemos estar aqui nesse momento, restaurando a nossa fé. Oh, glória a Deus, aleluia. Graças te damos, Senhor, por estar nesse momento juntos. E daí, então, a Bíblia vai nos dizer que Jesus, ele se retirou, né? Porque ali eles já estavam fazendo, perseguindo Jesus para crucificá-lo. Então, ele se retirou e foi para o monte orar novamente, tá? Se santificar novamente. Amém? Glória a Deus, Deus abençoe a tua vida.